Bom dia, Deus abençoe sua vida, derramando muita unção, muita graça. A presença dele esteja nesse dia maravilhoso, acompanhando você, seu lar, sua família, seus entes queridos, de longe e de perto. Seja o Senhor lhe protegendo de todos os lados para a glória de Deus Pai. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo de número 24, que diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e no fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. É interessante, Jesus, ele sai do templo, né? Tem várias passagens onde vão perseguir Jesus, ele sai do templo, ele está falando sobre sua divindade, então querendo apedrejar, ele sai do templo. E os discípulos, quando Jesus está saindo do templo, vão mostrar o lado material do templo, né? Construções. E a visão nossa ainda está dentro do templo. E Jesus já saiu de muitos templos. E quando digo templo, não estou falando só de seres humanos, estou falando do templo, né, o material, né, os tijolos. As pessoas estão presas às instituições, estão presas a um sistema, e o Senhor já saiu disso. Ele saiu, e quando os discípulos mostraram esse lado material, né, já tinha 46 anos esse templo sendo construído e estava assim ficando maravilhoso aos olhos humanos, né? Jesus disse assim: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. E ele não estava falando do seu corpo, né? Em outra parte você vai ver que ele está falando do seu corpo, mas aqui não, ele está falando do templo de Jerusalém. E a prova diz que o que ele estava prevendo era algo que ia acontecer logo, logo, em 70 depois da sua morte, né? 70 depois de Cristo, na verdade, o templo é destruído, né? O general Tito, né? Ele destrói Jerusalém por inteira, né? E o templo é destruído, é derribado. Então, assim, quando o véu se rasga, é mostrando que não há mais nada por trás. Quando Cristo morre, né? E ali o véu é rasgado de alto a baixo, é mostrando que não tem mais a essência da presença de Deus, porque a arca já não está mais lá, né? E em quantos lugares que a arca de Deus já não se encontra? Em quantos lugares que simplesmente é um ritual, é só você ir, sair e voltar? E com isso eu não estou desmerecendo todos, porque nós sabemos que ainda existem os fiéis, ainda existem aqueles que são verdadeiros, ainda existem aqueles que são sinceros com a verdade da palavra de Deus, que não vivem um sistema religioso, e sim a essência da vontade de Deus, que reconhece que aquele local onde nós vamos, o templo ali, feito de tijolos, de cimento, de toda estrutura, é um lugar onde nos reunimos para
servirmos uns aos outros e servirmos ao nosso Deus. Reconhecermos que não vamos ali para buscar nada, nós vamos para nos entregar, sermos servidores, sermos adoradores de alguém que é maior do que nós. Prestar culto é adorar alguém que é maior do que nós. Então o Senhor está dizendo nesse ensejo aqui, é dessa essência que os fariseus perderam. Eles estavam fazendo do templo um lugar de cambistas, de pessoas vendendo os seus produtos, esquecendo da essência da verdade de Deus. E nós estamos vivendo dessa maneira, é uma repetição, um ciclo vicioso. As pessoas vendendo seus materiais, vendendo suas coisas, querendo crescer através de um falso evangelho, melhor dizendo, querendo pegar asa, aí a carona na asa da palavra de Deus. Como é triste, como é triste. Aqui o Senhor está dizendo, olha, vocês podem acreditar, não vai ficar nada aqui. E aí os discípulos chamam ele à parte e vão enxergar um lado espiritual e dizer assim, Senhor, e quando é que vai acontecer isso, né, da tua volta, o fim de todas essas coisas? E aí Jesus vai dizer para ele, olha, cuidado, né? Cuidado mesmo, porque ninguém engane vocês. E o único jeito de não enganar é conhecendo a verdade da palavra de Deus. E ele vai dizer assim, ó, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E quantos já não vieram fazendo assim? Até antes de Jesus ninguém havia se denominado Cristo, mas depois que ele parte, muitos o já fizeram e continuam fazendo. E ainda diz que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam e ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então nós podemos dizer, nós estamos no início das dores. Nós precisamos nos alertar. O Senhor está dizendo para nós não ficarmos com medo, mas é o início das dores. É um sinal de alerta. É um sinal para todos enxergarmos e entendermos que Ele está voltando. Está próximo à sua volta. E Ele vai dizer então assim, ó, olha, entregarão vocês. Vocês serão perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O falso profeta é aquele que traz o ensino do engano, da mentira, o ensino que vai desviar a verdade, completamente tirar a essência daquilo que o Senhor deixou. Então, devido ao aumento dessa maldade, o amor de muitos esfriará, e é o que está acontecendo. Mas aqui está dizendo que quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo com testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Acordem, estejam atentos, alertas. Nós precisamos perseverar. E só consegue perseverar onde há verdade. E a verdade ela não pode ser de um homem, a verdade ela tem que ser do Deus Todo-Poderoso. A verdade da sua santa palavra. A verdade daquele que morreu, daquele que é o Verbo. O Verbo se fez carne e nós precisamos acreditar neste Verbo que é a palavra do Deus vivo. Que a sua mente esteja voltada para ela, para você perseverar até o fim. E você terá a sua salvação. Pai, nós oramos, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós sabemos que estamos ouvindo de rumores, de guerras e guerras. Nós já vivemos, ó Deus, esse mundo, 2 guerras mundiais, e estamos na iminência de outra. Pedimos a Tua graça que o Senhor nos faça enxergar cada dia mais e mais a verdade da Tua palavra, e que nós venhamos amar uns aos outros e não deixar essa chama do amor esfriar em nossos corações, perseverando na Tua palavra. Eu abençoo a cidade de Paulo Ramos aqui no Maranhão, o Brasil, o mundo inteiro, em nome de Jesus, e a todos os que estão ouvindo. Seja a Tua paz, a Tua verdade,
a tua essência sobre cada coração, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente dia em Cristo Jesus.